Bom dia, paz seja com todos, amém. Então, querido, deixa eu apresentar minha esposa, Jane Coelho. Jane, uma palavra. Uma palavra. Olha só, essa foto aqui é nós na NASA. Quem está vendo na televisão sobre 4 astronautas que foram para o espaço sideral e retornou para o Brasil? Para o Brasil não, para os Estados Unidos? Então, nós estivemos na NASA fazendo uma mentoria lá. Meu nome é Fabiano Leite. Hoje eu tenho um treinamento chamado Recomeçar, que é o meu livro Recomeçar. Esse projeto nasceu nos Estados Unidos em 2020, quando eu visitei a casa do Martin Luther King e do Billy Graham. E nós estivemos agora na NASA, alguns dias atrás, fazendo uma mentoria dentro da NASA, dentro da Disney, dentro do Orlando Magic e dentro da Epic Universal. Mas o que me marcou foi a NASA. Eu estou há 18 anos treinando pessoas. Hoje eu faço mentoria, treinamentos em empresas para jogadores de futebol, igrejas. Você vai conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho hoje, principalmente amanhã, que eu vou dar uma palestra amanhã sobre a NASA. Eu vou falar sobre 4 princípios para você governar a sua vida como a NASA governa. Quem vai estar amanhã aqui? Gente, vocês nunca mais vão esquecer, isso vai mudar o seu destino, os 4 princípios que eu vou ensinar sobre a NASA amanhã. Eu estudo há 18 anos, me preparando junto com a minha esposa. Mas a NASA, para mim, tem como mostrar o foguete? Não. Esse aqui não é o Artemis 2, que foi para a Lua, mas é um foguete, é um dos Apolos que chegou à Lua no ano de 1969. Olha eu segurando aqui o foguete. Sou forte ou não sou? Janinha, dá uma palavra e nós vamos iniciar a mensagem aqui. Bom dia, igreja. Paz seja com todos, amém? Não lembro agora, não vou lembrar, mas a Bíblia diz que para a gente não desprezar os pequenos começos, está em Zacarias. E quando a gente foi para lá, é muito interessante a gente aprender. Mesmo que as pessoas não proferem o nome de Deus, eles têm algo de Deus, eles têm uma capacidade que Deus deu. Obrigada. Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, né? Que a gente não deve desprezar, tá ali, né? Porque eles estavam fazendo o quê? Uma reconstrução. Muitas vezes, quando a gente vem para Cristo, a gente está numa reconstrução, mas às vezes a gente nem se dá conta. A gente quer que acha que vai dar tudo certo. E o que é que a gente não deve desprezar? A palavra, porque a palavra é alimento. Como todo dia a gente tem o pão, a gente come algo, todo dia você valorizar a palavra. E não depender só de comer, né, de vir se alimentar num culto de domingo. Você come todo dia? E às vezes não é nem todo dia, quase a cada 3 horas, uns beliscos a cada 1 hora. E por que não fazer isso com a palavra de Deus? Porque o alimento é energia, não é energia? E a palavra também é energia. E a gente precisa desse poder para nos mover. Pensando em tudo isso que está acontecendo, né, foi um privilégio. Quando a gente nem se programou, a gente nem sabia, eu acho que muitas pessoas nem sabiam que esse foguete ia ser lançado, né, para esse plano, né, esse projeto tão assim, desafiador para eles. Mas pensando, algo que eles falaram que é muito interessante, foi falado lá, que quanto mais distante da Terra, mais responsabilidade eles tinham para com o planeta. E quanto mais eles iam distanciando, mais eles sentiam amor. E que isso venha nos conscientizar disso também, porque muitas vezes quando a gente entra num tempo de oração com Deus, a gente vai se aproximando mais de Deus, e Deus está no céu e vai distanciando da terra. Mas isso não significa que a gente se engrandeça, mas a gente tenha cada vez mais humildade e responsabilidade de cuidar uns dos outros. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se deixar, ela prega no meu lugar. Então, só para não nós focar na Santa Ceia, deixa eu só falar para vocês. O livro Recomeçar, ele trabalha a área emocional. O ser humano tem 27 emoções. Vai levantando a mãozinha aí. Quem já teve ódio de alguém? Levanta a mão. Se você não levantar... Quem já teve uma ansiedade excessiva, além do normal? Todo mundo? Rivotril? Não. Quem já teve medo? Estou com até uma música aqui, né?
Então, esse livro vai te ajudar a recomeçar, principalmente na área emocional. Eu me especializei nessa área porque eu acredito que todo líder, todo empresário, ele produz primeiramente de dentro para fora. Sabe por que muitas vezes o funcionário não produz numa empresa? Não é porque ele não tem habilidades e talentos, é porque a causa, que é o interno, está machucada. E quando a cura aqui, ressignifica aqui, ele consegue ter visão, consegue enxergar, consegue produzir. Então, isso aqui é um livraço para dar para funcionário, família. É o Recomeçar, é o meu livro do meu treinamento. O fundo musical eu mandei para ti? É o meu fundo musical. Não está dando? Ah, tá. E esse é o livro O Poder da Prudência. Então esse aqui você pode tirar, então. Obrigado. O Poder da Prudência é o meu livro lançamento. O que é o contrário de prudência? Se chama distração. Eu falo aqui sobre 4 distrações no mundo que pode estar na tua casa te matando em câmera lenta. Se você colocar a palavra prudência, você consegue governar a sua história como nunca. Um livraço, O Poder da Prudência. Tenho pouquíssimos ali, acho que tem só umas 10 cópias ali, tá bom? Então esse é um material, um kit legal que você pode levar para sua casa, para sua empresa. E o meu material vai estar aqui, ó. Nós vamos tirar dali por causa da aglomeração de pessoas, né? Vai ficar aqui fora comigo ali para assinar, conversar com vocês, tá bom? Vamos ouvir uma palavra de 25 minutos, quem está comigo? Quem pode dar um glória a Deus aí? Então o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é muito legal. Como terminar bem a vida. Quem quer terminar bem a vida? E mas desse jeito aí, quem quer terminar bem a vida? Quem quer deixar um legado para a sua família? Quem quer ser lembrado como um ser humano que foi uma resposta e não um problema? Quem quer terminar bem a vida? Só os palmeirenses. Os corintianos. Eu estou vendo que tem mais corintianos aqui. Eu não quero arrumar confusão, eu não sou daqui. Eu torço para o Atlético Paranaense. Tá bom? Então, queridos, eu vou ler um texto com vocês que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado por essa manhã. Nessa ambiência nós reconhecemos Cristo como nosso único Senhor, Salvador, soberano, santo e suficiente. Que esses minutos aqui, Senhor, venha trazer uma direção e principalmente entendimento para os próximos passos de cada um dos seus filhos. Que possamos aqui se alegrar nessa manhã. Que possamos renovar nossa estrutura óssea, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E eu peço graça para trazer uma palavra de direção nessa manhã para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, pastor Jorge, gratidão, meu lindo. Saúde está bem? Pastorzão, Jair, Deus abençoe. Pastora, e Corinthians ganhou hoje, não? Sei lá. Eu não quero arrumar confusão, vamos para a mensagem. Eu quero falar aqui com vocês rapidamente, e eu vou continuar essa mensagem à noite, se você quiser estar comigo também. E amanhã eu vou fazer uma palestra, não é uma pregação. Amanhã, gente, amanhã é 1h30 comigo amanhã. Eu te dou a minha palavra, que se você não sair diferente, cara, eu paro de fazer o que eu faço. Porque são 18 anos treinando pessoas, a mente do ser humano, eu me especializei, mente, emoções, estrutura, linguagem corporal, comunicação. Eu sei como o ser humano funciona. E amanhã eu quero te ajudar. Cada um de vocês tem um foguete. O foguete da NASA subiu porque ela estava numa excelência, numa perfeição, porque cada peça estava no seu quadrado. Amanhã eu quero ajudar a consertar o teu foguete. Às vezes o teu foguete é o emocional, às vezes é o financeiro, às vezes é uma liderança cansada. Sei lá, amanhã eu quero te ajudar a consertar o teu foguete, mas você tem que estar aqui comigo amanhã às 20 horas, tá bom? Como terminar bem a vida? Salomão, ele narra um texto muito interessante que está no capítulo 7, versículo 8 do livro de Eclesiastes, que ele diz assim: que é melhor o fim do que o começo. E vai fazer sentido para as 3 frases ou 3 palavras que eu quero construir com vocês. Eu acredito muito que uma boa conversa ela cura. Eu acredito muito que quando você identifica algo, você enxerga algo, é muito fácil de resolver.
O maior inimigo do ser humano não é o diabo. O maior inimigo do ser humano é a ignorância. A ignorância é a ausência de conhecimento. O conhecimento expande, o conhecimento evolui, o conhecimento te coloca em novas mesas, o conhecimento abre novas empresas, o conhecimento muda a sua eternidade. Fabiano, tem base bíblica para isso? Claro. Provérbios capítulo 4, versículo 6 a 8 diz: busque conhecimento, busque sabedoria, e no tempo determinado o conhecimento, a sabedoria irá te abraçar e te exaltar. Provérbios capítulo 22, versículo 29 diz: quando você se torna perito em algo, quando você se torna bom em algo, você será promovido e será colocado diante dos reis. O conhecimento te coloca numa nova fase de vida. Então a preparação, ela tem que ser muito mais forte e ter muito mais do que a vontade de vencer. O brasileiro tem vontade de vencer, mas ele não se prepara para mudar de fase. Como que Deus vai entregar uma Ferrari para você se você não sabe dirigir a Ferrari? É mais ou menos assim. Então Deus não vai colocar eu numa nova fase se eu não estou preparado para estar ali. E Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o meu povo é destruído. Olha a palavra, destruído por falta do quê? Conhecimento, é simples assim. Para o Fabiano estar aqui hoje, não é por causa de beleza, não é só por causa de uma amizade com o pastor Jorge. Eu te garanto uma coisa: se eu não tivesse coerência no meu conteúdo, intencionalidade, mesmo que ele goste de mim, eu não voltaria para cá. O Clodoaldo não fecharia uma mentoria comigo há um ano atrás, que ele ficou 3 meses comigo desenvolvendo algo na mente dele, uma mentoria, e me trouxe para o evento de amanhã. Mesmo sendo legal, eu gosto, ele vai falar, eu gosto dele, mas ele não tem um conteúdo. O que me traz nas mesas, nas igrejas, nas empresas, novos acessos, novos países, é o conhecimento que eu busco adquirir para poder ajudar você. Então eu quero rapidamente aqui mostrar 3 passos para você terminar a sua vida, que eu coloquei em prática desde 2005. Quem está comigo e quer ouvir essa mensagem, levanta a sua mão. Então vamos lá. Primeiro passo para terminar bem a vida é você permanecer em Cristo. Como assim? Antes de 2005, esse rapaz que está aqui de 41 anos, não parece pelos cabelos brancos, parece que eu tenho 25, né? Eu fiquei muito bravo esses tempos atrás, a minha esposa nem lembra, pastor Jorge. Nós fomos para a Bolívia, fazer um evento na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra, não sei se ela lembra disso. A aeromoça recebendo o pessoal no avião, quando chega eu e a Jane passou, aí a aeromoça bem assim: Senhor tem entendido que é educado, né? Ó, o teu lugar com a tua filha é ali. Eu falei, que demônio que está usando ela? Filha? Não, tudo bem que é, mas pô, acabou comigo, né? Eu falei, não, querida, ela é minha esposa. Ai, me perdoe. Tá bom. Antes de 2005, esse rapaz aqui, com 14 anos, já era um alcoólatra. Por quê? Porque eu não tive o P de paternidade. E eu vou ensinar muito amanhã sobre algo muito profundo sobre traumas amanhã. Antes de falar sobre liderança da NASA, eu quero falar algo muito intenso. Porque muitas vezes, dentro do nosso corpo de adulto, tem uma criança que governa. E criança governando vai fazer criancice. Fabiano Leite, com 14 anos, alcoólatra. A falta de P de pai gera a falta de P de proteção. E a falta de P de proteção tira o pertencimento do ser humano. Todo ser humano que nasce, que ele vem para esse globo terrestre, que sai da barriguinha da mamãe, o primeiro sentimento que ele tem é o P de pertencimento. Quando o ser humano não tem isso, ele perde o P de proteção, ele vai buscar caminhos como refúgio, caminhos para ele poder se sentir protegido. E Fabiano Leite buscou 4 caminhos que não foi legal. O primeiro, eu entrei para o mundo do rock. Imagina eu com o cabelo comprido, gostava de ouvir The Doors. Alguém já ouviu falar nessa banda? Alguém? Levanta a mão. The Doors. Imitava o Jim Morrison, só tomava uísque e achava que era o top das galáxias. Não me preencheu. Fui para o mundo do pagode e o axé. Quem lembra do El Chan aqui? Meu Deus, que oposto, né, gente? Ula, ula de lá. Não preencheu também. Agora eles vão dar risada. Entrei para o mundo country, me tornei cowboy. Chapéu, aquelas calças apertadas, nada contra. Aquelas botas, frequentava Barretão, shows com Bruno Marrone, Rick Renner, Ed Ciucci.
Não me preencheu. Aí entrei para uma torcida organizada chamada Os Fanáticos, do Clube Atlético Paranaense. E uma vez a torcida do Curitiba colocou uma arma na minha cabeça, numa briga. O cara atirou várias vezes e a bala não saiu. Esse era o Fabiano até 2005. Fabiano revoltado, levou 4 acidentes no mês. Fabiano que tinha medo, Fabiano que tinha um complexo. Todo esse Fabiano aqui foi treinado. Ó, amanhã eu vou dar um treinamento para você. Por quê? Eu amo essa frase. Essa frase diz assim: quem treina, reina. O ser humano só evolui, só expande debaixo de treinamento. Fabiano era medroso, complexo de inferioridade. Fabiano se considerava burro. Fabiano era vítima. Esse Fabiano, com linguagem corporal, comunicação, oratória, linguagem, e tudo isso aqui foi treinado de 2005 para cá. E eu quero te dar em quase 2 horas da manhã, passo a passo, para você fluir. Olha só o que eu vou dizer. Quem concordar vai dizer um amém. Amanhã eu quero acelerar na tua vida 10 anos em 1 na sua vida. Se você colocar as ferramentas que eu coloquei nesse tempo da minha história. Então esse Fabiano, 2005, ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador na Igreja do Evangelho Quadrangular em Curitiba. Então eu resolvi uma área da minha vida. Repete comigo, uma área. O ser humano tem 3 áreas. Faz assim comigo, 3 áreas. Eu resolvi uma área. Aonde que está isso na Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: cuide de uma forma irrepreensível. Não, ainda não. Você pode deixar a primeira, isso. Aquela lá só no final, obrigado. Cuide de uma forma irrepreensível do Espírito. Espírito é ligação com Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu falei ontem para os pastores. O diabo não respeita o meu diploma. O que o diabo respeita em mim, em você, é a nossa gestão espiritual. A gestão espiritual está debaixo de 4 pilares: oração, jejum, leitura da palavra, meditar nela e viver ela, e dizer não para o pecado. Isso é gestão espiritual. O diabo respeita isso em nós. Ele não respeita o meu diploma. Então, a parte espiritual, você tem que colocar em intensidade, você não pode diminuir. Beleza, então resolvi isso com Cristo, aceitei a Cristo. Aí Paulo continua, depois do Espírito ele diz, cuide da sua alma. A alma é as emoções. Olha que interessante. E depois ele diz, cuide do seu corpo, estrutura óssea. Se eu não cuidar da minha saúde, quem vai cuidar é a doença. Se eu não cuidar dela para ter uma longevidade, eu vou acabar antes do tempo. Se você estudar o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14 em diante, Salomão vai dizer assim, olha o que ele diz: louco e ímpio, você quer morrer antes do tempo? Tem pessoas que estão morrendo antes do tempo porque não cuidam da saúde. E pasme, até 2030 nós vamos ter 2 bilhões de obesos no mundo. Imagine como vai estar o nosso país e o nosso planeta. Então, querido, só para você entender, eu resolvi a parte espiritual, aceitei a Cristo e está tudo bem. Então agora eu iniciei bem, porque eu estou em Cristo. Então a primeira palavra que eu quero deixar para vocês: não importa a adversidade que você esteja passando, em qualquer esfera da sua vida, permaneça em Cristo, porque nele você está seguro. Fabiano, mas eu estou passando uma adversidade, como eu vejo ela? Então eu vou te dar um código poderosíssimo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes 7,14 diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, se alegre. Está escrito desse jeito. No dia da prosperidade, se alegre. Mas no dia da adversidade, considere. Olha só. No dia da adversidade não é para você se desesperar, mas sim o que é considerar na adversidade? A luta que você está passando, Deus quer ensinar 2 coisas. Mas o problema é que o crente não quer ver. O crente quer que passe a adversidade, mas ele não quer aprender com ela. E quando você não aprende, você repete. Quando eu não aprendo, eu fico naquele mesmo ciclo, eu fico repetindo. Então, Deus permite a adversidade na nossa vida, primeiramente, para trabalhar no nosso caráter. Porque o que vale para Deus é um bom caráter. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que Deus nos ensina com a adversidade: a adversidade te dá autoridade para você mudar de fase. Diploma não dá autoridade. O que te dá autoridade são guerras vencidas. Então tudo que você passa,
Deus está querendo ensinar alguma coisa, mas você quer mandar embora. E Deus quer tratar você ali para colocar você num novo nível, para você estar pronto. Aí vem uma pessoa desesperada e diz assim: eu não vou aguentar. Você vai chegar e dizer: aguenta firme, porque eu superei, eu passei. Se eu conseguir, você consegue também. Olha que interessante isso. Então considere a adversidade e não se desespere nela. Então eu resolvi a parte espiritual. Maravilha, aceitei a Cristo. Então, para terminar bem, o primeiro passo é permanecer sendo um discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, levanta a mão aí, dá glória a Deus. Segundo passo, para terminar bem, corrigir as emoções. Quantas decisões erradas nós tomamos por causa de emoções não corrigidas, por causa de traumas, por causa de dores, por causa de crenças? Você já parou para pensar que um ser humano se torna algo por causa daquilo que ele enxerga dentro dele? Já parou para analisar isso? Tem pessoas que não acreditam em si mesmo, que estão aqui servindo a Jesus. Pasmem, é de deixar desesperado. Como que pode? Nós temos o remédio, a solução para o mundo, temos Cristo, e não acreditamos que podemos ser alguém. Aí se cumpre um texto na Bíblia, capítulo 16, versículo 8 em diante de Lucas, que diz que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Como assim? Tem médico que não serve a Deus, que está tendo o sucesso que é para você ter. Era para você ser um médico em Cristo, era para você ser um engenheiro, era para você ser um advogado, era para você entrar nisso. O que a igreja está fazendo lá fora? A palavra igreja no original é sair para fora. O problema é que a gente está muito no interno. Nós somos a resposta para o mundo. O mundo não para, os problemas não param. O diabo tem 3 verbos para ele lá fora: matar, roubar e destruir. E o que nós estamos fazendo? Por quê? Porque muitas vezes nós não acreditamos no poder que está nas nossas mãos. Você não tem noção que aonde você pisa, Deus pisa por você. Onde você toca, Deus toca por você. Onde você fala, Deus fala por você. Você não é uma pessoa comum. Mas aí vem o vitimismo. Aí tem crente que é assim, ó: eu tenho uma casinha, eu tenho um maridinho, eu tenho um timinho, eu tenho um salarinho, e vai se diminuindo. Aí ele estufa o peito e diz assim: porque eu sou humilde. Isso não é humildade, isso é complexo de inferioridade. Não tem nada a ver com humildade. Você tem que acreditar em você. Mas para você acreditar e entender que a tua existência está vinculada com o projeto de Deus, você tem que trabalhar nas suas emoções. Tem muita gente que está aqui hoje com o corpo de adulto, mas dentro de si tem o vitimismo, dentro de si tem a impaciência. E aliás, a impaciência é um dos 7 pecados capitais da Bíblia. Talvez isso aqui vai ser inovador para você. Os 7 pecados capitais da Bíblia começam. Número 1, o orgulho. É o pior pecado da Bíblia. Orgulho, repete comigo: orgulho. Segundo é imoralidade sexual. Tá bom? O segundo, eu não vou falar os 7. Mas no quinto, sabe qual é? A Bíblia diz: impaciência. Aonde que está escrito? No texto que eu falei no início. Capítulo, se puder colocar aqui, eu agradeço. Mas se não der, não tem problema. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eu vou até ler esse texto aqui, na minha versão. Eclesiastes 7, 8, pessoal. Vamos lá. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então olha que interessante. Quando eu não sou paciente, eu sou o quê? Arrogante. Quando eu não sou paciente, eu sou arrogante. Olha que coisa, já é para a gente fazer um sentido. Então a impaciência também é um bloqueio emocional. A tristeza excessiva, o ódio. Aliás, pega essa frase se você quiser, se você tem raiva de alguém: o ódio tira o pior de você, mas o perdão traz o melhor de você. O ódio tira o pior de você, mas o perdão traz o melhor. Fabiana, fala para mim então: o ódio tira o pior, o que seria? Vamos lá, de uma forma científica e bíblica. Primeira coisa, o ódio diminui sua autoestima. 2, o ódio gera doenças no corpo, pode gerar até 200 doenças do corpo, inclusive o câncer. 80% do câncer no ser humano, isso é Harvard, faculdade dos Estados Unidos que afirma, 80% é falta de perdão, é emocional. Se a pessoa perdoar, ela mata o câncer. E 20% é genética. Olha que interessante. E o pior, a falta de perdão. Isso aqui é para doer, mas é para curar. Posso falar? Quem quer que eu fale, levanta a mão, senão eu não falo.
Quem quer ouvir algo que vai trazer uma solução para você, levanta a mão. Por favor. A falta de perdão tira a tua eternidade com Deus, eu vou te provar. Ah, mas eu já tenho 20 anos de igreja. Ah, eu já trabalho no diaconato 30 anos. Ah, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou músico, eu trabalho na NASA. Não importa. Se você não perdoar, falo com muito carinho e respeito, serve para mim primeiramente e para a igreja. Se eu não perdoar, eu vou direto para o inferno. Mesmo na igreja por 40 anos. Te dou base bíblica para isso. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz que se você não perdoar, não será perdoado por Deus. Opa, se eu não perdoar, não serei perdoado por quem? Então, se eu não sou perdoado por Deus, o antônimo do céu é onde? Inferno, simples assim. Então não adianta estar só na igreja se eu não liberar perdão. Perdoar é uma decisão, não é um sentimento. O perdão, ele traz o melhor, ele traz autoestima, ele te traz paz, ele te traz resiliência, ele te traz tenacidade, ele te traz confiança, ele te libera uma eternidade. Olha tanta coisa. Então, libere esse coração peludo aí, em nome de Jesus, se você estiver triste com alguém. Amém? Vamos lá, repete comigo então. O ódio tira o pior de mim, mas o perdão traz o melhor de mim. Fez sentido para alguém? Então, corrigir as emoções. Eu vou terminar essa parte aqui porque o meu tempo já foi. Deixa eu te dizer uma coisa. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, agia como criança, mas quando eu decidi ser adulto, acabei com as coisas de criança. Olha só. Se pergunte para você mesmo, qual área da sua vida que talvez tenha uma criança governando? Talvez na área financeira, tá bem, então tem um adulto lá, mas talvez na área financeira para alguns é uma criança. Fabiano, como é que eu sei que tem uma criança governando dentro de mim? Uma criança ferida. Você está repetindo muito aquele ciclo e você não sai dele. Então ele tem uma criança governando que tem que trabalhar as emoções. Então corrigir as emoções para terminar bem é o segundo passo. E número 3, perseverar até o fim. Perseverar é uma decisão, não tem nada a ver com emoções. Se a Bíblia trabalhasse só com emoções, ninguém faria nada. A Bíblia manda trabalhar com decisões. Uma decisão muda tudo. Uma decisão muda tudo. O ser humano toma uma média de 300 a 400 decisões diárias e a maioria são insignificantes. Deus respeita uma pessoa que é decidida. E o diabo ama pessoas indecisas. Tiago capítulo 1, versículo 6 em diante diz que uma pessoa indecida, que ela não decide, ela é que nem as ondas do mar, vem para cá e vai para lá, vem para cá e vai para lá, ela não sai do lugar. A indecisão gera confusão na nossa mente. Qual área da sua vida que você tem que decidir hoje? Alguns, cuidar da saúde, porque se você não cuidar dela, a doença vai cuidar. Então decida hoje, começar a fazer exercícios, pelo amor de Deus. É a tua família que está em jogo, é a sua saúde, é a sua autoestima. Alguns precisam decidir aqui hoje, orar mais, jejuar. Outros precisam decidir estar na fábrica de vencedores amanhã. Decidir em ser dizimista. Deus ama pessoas decididas. Ah, mas se eu errar, fica tranquilo. A NASA só é a NASA porque ela erra muito. Você precisa errar. Um erro não fala quem você é, mas fala da sua vontade, do seu desejo. Então, perseverar até o fim. Fabiano, mas o que eu devo perseverar? Com a tua existência, por favor, em nome de Jesus. Não desista de você. Não desista. Não importa se você começou mal, sem pai, sem mãe, com gritos na casa, te chamavam de burro. Ah, você não vai dar em nada, isso, aquilo, como foi comigo. Não importa como foi sua adolescência, sua juventude. Não importa até aqui. Ai, Fabiano, agora que está dando um download dentro de mim. Dá tempo? Dá. Não importa como você começou. O importante é como você vai terminar. E você vai terminar bem em nome de Jesus. Dá para terminar bem. Dá para encerrar bem essa vida. Eu já falei que no meu velório, eu falo para os meus alunos no meu velório, se alguém chegar no meu velório e falar assim: ai, o nosso mentor, tadinho, ele morreu. Se falar tadinho, eu vou levantar do velório. Eu vou dar um tapão na cabeça do meu aluno e falar assim: deixa eu dormir em paz. Porque eu não ensinei ser tadinho na vida. Eu ensinei você a viver o seu propósito. Vou falar um negócio aqui e eu encerro. Quem tem propósito consegue ver até na dor solução.
4 bases bíblicas sobre você, eu encerro. Jeremias 1,5 diz o seguinte. Hoje eu falei na Rádio Pop. Alguém me ouviu na Rádio Pop FM hoje? Algumas pessoas. Eu falei hoje pela manhã. Jeremias 1,5 diz assim: antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Aqui mostra um atributo de Deus chamado presciência. Ele consegue ver algo que não existe. Ponto 2, João 1,13. Esse aqui é para dar glória de Deus bem alto, para aumentar a tua autoestima e você sair daqui entendendo que ainda dá tempo de recomeçar e ser uma pessoa extraordinária e terminar bem a vida. João 1,13 diz: você não nasceu pela vontade do homem, você não nasceu pela vontade da carne, você não nasceu pela vontade do sangue, você nasceu pela vontade soberana de Deus. Quando eu entendi isso em 2005, ninguém me segurou, meu irmão. Quando eu entendi que Ele quis que eu viesse para cá, e olha que tento aí, os rejeitados e frustrados da vida. Agora que eu fui para a NASA ainda, eu até me candidatei, falei: Jane, eu vou ser o próximo astronauta. Daqui 2 anos o Artemis vai para lá de novo. Minha esposa me deu até um apelido lá em casa, porque amanhã você vai ver com a camisa da NASA, eu vou trazer o ônibus espacial da NASA, amanhã eu vou estar virando o Jiraya aqui. Quem lembra do Jiraya? Galera. Quem lembra do Jaspion? Vocês são velhos, né? Olha, eu tenho um apelido lá em casa, minha esposa me chama de Astro. E Astro? Tanto que eu estou aqui, ó, logo da... Eu estou fazendo marketing da NASA no Brasil, eles têm que me dar um dinheirinho pelo menos, mas tudo bem. Outro texto bíblico, Efésios 1,4 diz que antes da fundação do mundo Deus te escolheu. Não, eu vou terminar em 3 minutos, passo para o pastor, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha o texto: antes da fundação do mundo Deus me escolheu. Sabe o que Deus está dizendo? Amanhã eu vou ensinar sobre isso amanhã. Existe um telescópio da NASA que está no cosmos, no espaço sideral, que ele já conseguiu enxergar 7.000 galáxias. Nós estamos dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. E dentro dessa Via Láctea tem bilhões de estrelas, né? Tem o Sol, tem a Lua, o planeta, tal. Uma galáxia. O telescópio Hubble já conseguiu alcançar 7.000 galáxias. Olha, vamos entender nesse texto. A Bíblia está dizendo que tudo que Deus criou, galáxias, universo, buraco negro, natureza, oxigênio, animais aquáticos, animais terrestres, terra, água, tudo Deus criou, mas ele só faz sentido por causa da tua existência. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: eu sou muito especial mesmo, né? Fala, tira esse complexo de inferioridade, fala assim: eu sou muito especial. Já parou para pensar que tudo que existe só faz sentido por causa de você? Então tira esse complexo e vai voar. Existe uma música em inglês que chama I Believe I Can Fly. Vai voar, dá tempo ainda, vai crescer, vai estudar, vai se preparar. E o último texto para nós orarmos, Gálatas 1,15, diz assim: que no ventre da sua mãe Deus te separou. E Deus não separa aquilo que não tem valor para Ele. Você para o mundo pode ser uma etiqueta, um produto, para Deus não. Para Deus você tem um valor imensurável. Deus não vê o que você tem, Deus vê o que você é. E você é filho, você é filha. Em breve Jesus está voltando para nos levar para um reino. Então vamos trabalhar, vamos crescer, vamos prosperar, vamos voar, vamos continuar com Cristo. E aí eu peço para minha querida colocar ali os 3 itens que eu trabalhei com vocês rapidamente nessa manhã. Para terminar bem, permanecer em Cristo. Quem vai permanecer em Cristo? 2, corrigir as emoções. Então vem amanhã que eu vou te ajudar muito. E 3º, perseverar até o fim. Quem vai perseverar até o fim, se coloque de pé que eu quero orar por você. Quem vai perseverar até o fim? Então levanta a sua mão direita e faz uma oração para o teu Deus. Agradeça a Ele por você estar aqui. 30 segundos falando: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por me dar direção. Obrigado por acreditar em mim. Fale com Deus agora. Olha como eu te mostrei que você é especial. Olha como eu falei na Bíblia, como Deus quer usar você para algo extraordinário.
Tira o vitimismo agora, tira a impaciência agora, tira as tristezas agora. Vai começando a orar, chama a presença de Deus que nós vamos tomar a ceia agora. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por a confiança de acreditar em homens, mulheres, mortais. Nós estamos aqui como igreja, reconhecendo o Teu senhorio. E queremos pedir aqui, Pai, um novo tempo para a igreja e aqui sede. Um novo tempo no governo do pastor Jorge, do pastor Jairo, da sua família. Um novo tempo, Senhor, sobre toda a igreja, naquilo que eles tanto almejam. Mas nós declaramos aqui em nome de Jesus que nós vamos terminar bem a nossa história. Nós vamos deixar um legado. A próxima geração, se não voltar Jesus, vai ouvir falar de nós como pessoas que foram uma resposta e não um problema. Nós declaramos sobre cada escolhido de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.